Arios, OMS, Javier Milei passou a motosserra nas relações da Argentina com a Organização Mundial de Saúde. Pois é, meu amigo, o cara tá realmente empolgado. Isso aqui é um ponto muito interessante do governo Milei. Não é um governo de uma única nota, de uma única frente, de um único objetivo, só questão econômica. Tem questão de segurança pública, tem questão de pautas ideológicas e tem isso aqui também, relacionamento com organismos socialistas supranacionais que são uma droga em relação à soberania dos países. Atrapalham pra um caramba e não ajudam em nada. Ou vai me falar que você tá com saudade do Tedros Adhanom, aquela excelente gestão de crise que aconteceu entre 2020 e 2021? Pois é, meu amigo, ninguém aguenta isso aí. O governo Milei mandou a real, falou que não vai fazer parte mais da OMS e vai adotar a sua própria política de saúde pública, menos voltada para a politicagem, que é o que a OMS faz, e mais voltada para a ciência. Pois é, meu amigo. Vamos conversar então sobre esse tema, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador, só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Então, o que aconteceu? Os Estados Unidos já tinham sido retirados, né, se retirado da OMS por um decreto do Donald Trump algumas semanas atrás. Desta vez foi a vez da Argentina seguir o mesmo rumo. Isso aqui foi feito hoje, foi feito ontem, dia 26, segunda-feira. Estou gravando esse vídeo no dia 27, durante a visita aqui do senhor Robert F. Kennedy Jr., que é secretário de Saúde dos Estados Unidos atualmente. Então, aproveitando o ensejo, um país que já saiu da OMS visitando a Argentina, fizeram esse anúncio aqui de forma geral. Há um Ministério da Saúde na Argentina também, e a alegação é a seguinte, que as recomendações da OMS não se baseiam em ciência, olha só, mas em interesses políticos e estruturas burocráticas. Pois é, meu amigo. Será que a Argentina está errada nessa análise, nessa concepção? Ou será que isso aqui faz bastante sentido à luz de recentes acontecimentos que todos nós vivenciamos e acompanhamos? Inclusive com a OMS adotando práticas, recomendando práticas veementemente para agora falar que nunca recomendou, que nunca defendeu nada do tipo. Uma atrapalhada sem tamanho. Já tinha muita atrapalhada naquela época, agora então, meu amigo, que a verdade vem à tona, que não é tabu mais falar sobre alguns temas, aí a situação fica muito mais escandalosa, é claro, né? Isso aqui foi uma nota divulgada nas redes sociais do Ministério da Saúde, e de acordo com o que eles falaram aqui, é o senhor Mário Lugones, que é o ministro da Saúde do governo Milei, a Argentina vai deixar de seguir recomendações internacionais e vai passar a definir protocolos de ação em casos de necessidade, obviamente, e coisas corriqueiras também, com base em critérios próprios e revisões técnicas constantes. Pois é, meu amigo. E aí o sistema deles de saúde vai ser reorganizado com foco, olha só, em prevenção e evidência científica, abandonando o modelo atual centrado no tratamento de doenças. Então, é uma outra abordagem completamente diferente desse modelo mainstream internacional que nós temos por aí e que é seguido há algum tempo. E aí, de acordo com o governo Milei, essa mudança visa tornar transparentes as estruturas e os processos e também, é claro, estamos falando de governo Milei, eliminar regulamentações antigas e redundantes, coisa que qualquer país do mundo tem. A Argentina e Brasil, por sinal, tem isso aqui aos montes, às toneladas, né? Então, mais uma área para o governo cortar esse negócio de excesso de burocracia, de excesso de regulamentação e deixar a coisa fluir mais naturalmente. Prevejo aí uma abertura maior para o livre mercado nesse sentido aqui, inclusive até porque a gestão do governo Milei falou que vai revisar os órgãos que compõem a Rede Nacional de Saúde e, olha só, cortar sobreposições entre autarquias, fundações e conselhos, ou seja, ter um monte de entidades funcionando entre aspas hoje para fazer exatamente a mesma coisa, um excesso de burocracia, um excesso de gasto, com uma perda gigantesca em eficiência. E, enfim,
os focos aqui de ação no novo modelo do governo Milei seriam aqui a prevenção de doenças, a segurança alimentar e a eficiência nos gastos públicos, que obviamente está relacionado com essa questão. Cortar a burocracia que existe hoje, que por definição torna tudo extremamente ineficiente, né? Enfim, o Kennedy Jr. continua lá na Argentina nesse momento, aqui e tudo mais, né? E outra coisa que o governo falou é o seguinte, que vai inclusive, né, revisar o protocolo de vacinação, né? Aqui tem a questão aqui, a produção de vacinas que vão ser submetidas a estudos clínicos com placebo e padrão mínimo por causa da vacina contra o coronavírus. Pois é, meu amigo, aquele problema que nós sabemos muito bem, que, volto a dizer, não é um tabu ser abordado isso hoje em dia, já passou a época da censura estrita, agora a verdade vem à tona e vários problemas já são bastante conhecidos nesse sentido. Ou seja, o governo vai endurecer a questão de aplicação dessas vacinas experimentais para torná-las mais bem orientadas do ponto de vista de um padrão científico bem estabelecido. E o governo também falou que pretende manter um sistema de colaboração com os Estados Unidos no sentido de governança de saúde, de fato, que é muito mais produtivo do que você ter esse tipo de relação bilateral. Isso é muito melhor do que em qualquer cenário, tá? Do que você ter uma organização supranacional burocrática que vai determinar como que as coisas vão se realizar. É muito melhor um país decidir com o outro, colaborar com o outro diretamente, do que ter uma OMS fazendo isso aí, do que ter uma ONU fazendo isso, do que ter uma União Europeia fazendo isso, por exemplo. Relações bilaterais são muito mais funcionais porque são como contratos firmados voluntariamente entre partes. São coisas que atendem aos interesses de ambos. Porque se não houver um atendimento mútuo de interesses, não há colaboração nenhuma, não vai ter relação bilateral nenhuma. Então funciona muito bem porque atende aquilo que ambos os lados querem de maneira geral. Esse aqui é o cumprimento de mais uma promessa do governo Milei. Não me lembro se da época da campanha eleitoral, mas em fevereiro o Manuel Adorni, o pessoal me corrigiu, eu falei Adorni, pronúncia do português, mas o pessoal falou que é Adorni que pronuncia. Então o senhor Manuel Adorni, que é o porta-voz da presidência da República, tinha anunciado isso lá em fevereiro, que foi mais ou menos quando Donald Trump assinou o tal do decreto que tirou os Estados Unidos da OMS. Por causa daqueles problemas relacionados à pandemia, obviamente, né? Uma gestão de crise que foi classificada pelo Milei como uma gestão nefasta, essa é a palavra que ele usou, com uma quarentena cavernícola, meu amigo. O cara gosta de palavras bonitas. Isso aqui eu respeito ele, sem sombra de dúvidas. E um monte de coisas também, tá? O Milei acerta muito, essa é a grande verdade, e tem tido excelentes vitórias. E aqui o ponto principal nem é tanto questionar a decisão dele ou não, porque a essa altura do campeonato, principalmente para você que acompanha o meu canal, você deve odiar a OMS, provavelmente. Você não vê a hora do Brasil se desvincular dessa organização, como os Estados Unidos fizeram, como a Argentina fez também. O ponto nem é esse, portanto, que é mais ou menos pacificado. O ponto é, o Javier Milei está acertando muito em não focar em apenas um tema, não ser um presidente de apenas uma mesma nota. Ele está tratando do tema econômico, obviamente, que é o que elegeu ele, o principal item de eleição dele. E o maior problema da Argentina hoje, sem sombra de dúvidas, é a prioridade máxima do governo dele, mas ele não está tirando os olhos de outras coisas, por exemplo, a segurança pública, que melhorou absurdamente no governo dele, sob a gestão da Patrícia Bullrich, que foi adversária dele na campanha eleitoral no primeiro turno, pois passou a apoiá-lo no segundo turno e ingressou no governo dele desde o princípio, inclusive já se desvencilhou do partido lá do Maurício Macri por divergências. Então, excelentes vitórias no ponto de vista da segurança pública também, que é outro tema importante, junto com o aspecto econômico. E agora mudanças na questão da saúde também e no alinhamento da Argentina com organismos globalistas, supranacionais que ameaçam a soberania do país. Então veja que o Milei está atacando em várias frentes, está olhando em várias direções. Isso é muito importante para qualquer governo de direita. Não ficar em apenas um aspecto, não se pautar por apenas uma única coisa. A esquerda faz isso
no sentido prejudicial, é claro. Não atrapalha só a economia. O governo Lula aqui no Brasil não está prejudicando só a economia, está prejudicando a liberdade de expressão, está prejudicando a liberdade de você ter armas de fogo, vários aspectos nesse sentido. Então, a direita, quando chega ao poder, tem que agir dessa forma, em todas as frentes que for possível para ter o máximo de sucesso dentro dessa empreitada. Mas me diga aí o que você achou da minha análise, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.